Gravar. Aham. Recording in progress. E aí, André? Tudo bem, É, cara? tudo bem, Finalmente, cara. finalmente vamos gravar a nossa primeira comentário em vídeo, né? Você sabe que as pessoas preferem vídeo, né? As pessoas estão ficando analfabetas, né? Ninguém quer saber mais de ler nada, né, cara? Diz que Impressionante. as pessoas não escrevem e não leem. Pois E é, aí vem. eu também convido todo mundo para escrever no Motozoo, né? E as pessoas rebarbam, né? Ah, não, legal, mas ninguém escreve. E também para ler, tem os que leem, né? Mas assim, a repercussão é muito menor. A gente está gravando esse vídeo já há mais tempo. Verdade? Você vai ver Pois é, agora, cara. vai ter muito mais feedback. Esse vídeo que a gente está gravando agora, o primeiro vídeo, começar 23 já. Vamos tentar gravar um vídeo para todas as corridas, né? Você vai ver. Começar dando porrada. É isso e botar a mulher pelada. Próximo passo, Isso aí. eu já falei, nos testes das motos que eu fizer agora, eu vou. Porque sempre que eu faço um teste de moto, eu boto a moto, uma paisagem no fundo, né? E aí não dá feedback. Agora eu vou botar a moto e vou botar uma mulher pelada tapando a moto, inclusive. Exato. Uma de Entendeu? biquíni. Não precisa nem ser Exatamente. pelada. Basta um biquíni enfiado. Isso, o Enterradão. teste na moto é para mostrar a moto, mas as fotos agora, eu vou fazer um teste. No próximo teste de moto, eu vou fazer um teste esse fim de semana, inclusive. Eu vou pegar a moto, na hora de fazer as fotos, eu vou pegar aí uma gostosa, eu vou botar de biquíni na frente da moto. Você vai ver, vai dar muito mais. Vão ir, vão. Como é que é em português? Eles vão Compartilhar, vamos compartilhar. compartilhar. Vamos, vai É, ser. Vamos mandar para os grupos de WhatsApp. exatamente, exatamente. É impressionante. Você vai ver como é que esse nosso vídeo vai dar uma repercussão maior do que a gente fala, né? E a nossa ideia, para quem está vendo aí o nosso vídeo agora, é fazer um vídeo desse comentando as nossas próprias colunas, porque a gente gosta de escrever, a verdade é essa. Eu gosto de vídeo, apesar de eu ser produtor, de eu ser diretor, trabalhar com vídeo há 50 anos, apesar disso, eu não gosto de gravar vídeo, eu acho chato, ainda mais me gravar. Mas não tem jeito, né? E a gente vai fazer um vídeo toda semana comentando as nossas colunas, né? Você vê que a coluna dessa essa corridinha agora de abertura gerou acho que São seis, várias colunas. gerou seis, pô, o meu comentário, depois a Honda reclamando do Mark Marques, depois o recurso, eu falando da Yamaha, depois da sua coluna, teve um monte de coisa, né? Pois é. Mas é que tá, a Dorna quer isso. A Dorna, ela não, para mim, eu acho que o MotoGP é o melhor esporte há muito tempo. E já tinha uma cobertura excelente, e eu acho que tinha uma audiência excelente. É claro que, como tudo na vida, no mundo, nos últimos 2 anos, por causa da pandemia, por causa da proibição de frequentar os estádios, as corridas com autódromo vazio, houve uma queda natural de audiência. Só que eu acho que os caras partiram para um extremo muito grande na hora de tentar mudar a situação. Existe uma coisa interessante em negociação, que é quando você começa uma negociação, e o que a dona está fazendo, uma negociação com o público, você não pode chegar e entregar logo de vez todo o pacote, entendeu? Hum? Você vai entregando os pacotes para chegar num ponto de interação com o público que seja bom para todos os lados. Eu acho que a Dorna pirou completamente, ela exagerou, tanto nessa questão de ter sprint race em todas as corridas. Eu Uhum. acho que o sprint race é legal, mas podia ser em alguns autódromos mais famosos e mais tradicionais, entendeu? Eu acho também que o calendário da Dorna tá louco completamente. Eles enfiaram 21 corridas no ano Uhum. e tem situações como essa situação atual, que os caras estão saindo de Portugal para a Argentina com fuso horário de 5 horas, uma viagem, porque a Argentina, a corrida não é em Buenos Aires, a corrida é lá na casa do Noca da Argentina. A gente já passou O por isso cara aqui tem no que Rio de chegar. Janeiro, hein? A gente passou por Pois isso aqui no Rio é, de Janeiro. Teve um ano aqui no Rio de Janeiro, que eu trabalhava lá no Rio GP, que no fim de semana seguinte foi para o Japão.
E aí, para poder dar certo a logística, eles fizeram as contas de avião, de horário, de tudo, e acharam que a corrida tinha que ser no sábado, para poder dar tempo. Senão não ia dar tempo de quarta-feira estar tudo lá no Japão. E aí, especialmente, né, aí fizeram a corrida no sábado, e só Assen, né, porque por questões históricas era no sábado, É, né? e aí fizeram no Rio de Janeiro no sábado a corrida para poder. Aí foi incrível, né? A logística é sensacional. A gente fez a corrida, as atividades acabaram antes das 5 horas da tarde, meia-noite estavam os aviões subindo com tudo encaixotado dentro do avião, uma loucura. E aí ficou interessante porque o prefeito passou a exigir a corrida no sábado como condição para ele continuar patrocinando e chamando de Rio GP, e não o GP do Brasil, né? Que aquele Rio GP era uma grana que a prefeitura botava para poder comprar o naming rights da prova, né? E a condição dele era fazer no sábado, porque a cidade ganhava muito mais em hospedagem, sendo no sábado, que quem vinha para a corrida chegava na sexta, ficava no sábado e aproveitava o domingo e ia embora na segunda. E quando a corrida era domingo, dava menos grana. É engraçado, né? Uma curiosidade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar, vamos também, igual a Dorna, vamos devagarzinho, vamos vendo como é que vai funcionar esse papo. Isso aí. Vamos comentando as nossas colunas. Deixa eu passar aqui. Né? A primeira coluna que eu escrevi foi logo depois da Sprint Race, né? Você gostou da Sprint Race? Agora, sem fazer comentários assim maiores, você curtiu Eu ali gostei. a Sprint Race? Olha, eu curti, foi animada, mas foi exatamente aquilo que a gente esperava. Numa sprint race, hoje em dia no MotoGP, numa corrida normal, as primeiras 2, 3 voltas já definem mais ou menos a chance que o cara tem de chegar no pódio, porque quem larga mal e vai lá para trás, o esforço que o cara tem que fazer para recuperar as posições desgasta pneu, desgasta a moto, desgasta o próprio piloto, e ele não consegue chegar lá na frente, entendeu? E a sprint race, ela multiplica por 2 esse problema, porque é muito mais curta. E o cara ficou para trás um pouquinho, Babou, dançou, e né? só os 9 primeiros marcam ponto, né. Não, eu curti Aí o também. cara tá se matando para não marcar ninguém, não marcar nada. Eu curti também. Eu estava meio sem, como é que eu vou dizer assim, meio sem opinião, né? Eu acho que é muita corrida, né? Porque já são muitas etapas. Como você falou antes, sprint rate em todas as etapas, eu acho que é corrida demais. Eu acho que isso vai dar merda se não vai ficar assim. Pois Alguma é, eu coisa também acho. vai resolver. Mas, assim, sem dúvida, foi emocionante. E o grande barato foi o Mark Marques voltou e fez a pole position. O cara realmente ele é sensacional, né? Assim, foi o grande headline da Sprint Race foi a pole que o Marques arrancou, carregando aquela moto nas costas, né? Porque o Juan Mir, que não é nenhum As bobo, outras hã, saiu entendeu? 14º. E não é, As outras Hondas saíram 14º, 15º e 16º. entendeu? E o Mark Marques, ele volta Brincadeira. aí, volta e arranca na marra essa pole position embutido. Ele embutiu no rabo do Bastianini, né? Que ele pegou. Pois é, isso. Ele, Que tinha que fazer tempo, precisava fazer tempo e não podia aliviar, então e é é isso. difícil, né? Agora, Porque fazer uma volta grudado na traseira de alguém não é fácil é não. difícil Tanto não que ele perder tempo, caiu né? no FP2 Hum. atrás do Quartararo. Você tem que calcular a distância, porque se você estiver mais rápido que o outro e chegar na traseira do outro antes do momento ideal, você também ferra a sua volta, entendeu? Pois é. Pois é. Eu achei incrível. Fiquei impressionado. O Mark Marques, mais uma vez, produzindo essas coisas que só ele é capaz de fazer, né? Aí, logo depois, no meu artigo, eu comentei também, você chegou a ver essa entrevista que o Casey Stoner, ele não perde uma oportunidade de falar que a Ducati está minimizando a participação do Pecco no título, né? Que a Ducati é isso, né? A Ducati é uma moto incrível, sensacional. Os pilotos estão ali para o importante é a moto, né? E o Casey Stoner é puto com isso, né? Ele saiu da Ducati puto com isso, né? Que a Ducati sobrevaloriza o seu esforço e desvaloriza os pilotos. O que você acha? Acha que o Casey Stoner tem razão? Eu acho que ele tem razão em parte, até porque teve uma entrevista do Tardosi, agora, depois, nessa fase aí de testes, acho que lá no Catar, que eles andaram testando, onde estavam lá
em algum lugar distante, no Sepang, eu não sei onde é que eles estavam testando antes de Portugal, e o Tadozzi fala que a moto deles é a moto que todo mundo anda rápido, entendeu? Mas ao mesmo Sim. tempo, que foi uma coisa meio sinistra, que ele falou que eles tinham um número um definido, entendeu? Eles tinham um número um definido. Isso é uma coisa que me preocupa, porque são 8 motos no grid, e eu acho que o único cara que vai ter culhão de ultrapassar o Bagnaia num final de corrida assim disputado é o Bastianini, que já foi mandado para o estaleiro logo na primeira sprint race. Esse é o problema da sprint race. O cara ele cai na sprint race e aí não corre no dia seguinte, ele perde já 37 pontos. 37 pontos que estão em jogo, né? A máxima pontuação. E eu acho que, como o Bastianini vai estar fora e o Bagnaia é o grande favorito agora da Argentina, imagina o Bastianini voltar em Austin, mas com o Bagnaia já com 74 pontos, entendeu? É. Isso já determina uma É, hierarquia mas, dentro da mas equipe. ele tem duas coisas. Primeiro que tem 700 pontos em jogo, né? Muito ponto que tem em jogo, né? E nada impede do Bagnaia falhar uma corrida, levar uns tabaco ou enguiçar, sei lá. Estamos muito no início para falar isso. Agora, essa coisa de ter primeiro piloto, cara, isso sempre foi assim, né, cara? No tempo do Rossi na Yamaha, eu nunca vou me esquecer. Lembra aquele ano que o Rossi quebrou a perna e que Uhum, precisavam tirar ponto do Nick Hayden, né? E aí o uhum. companheiro de equipe do Rossi era o americano, né? O Texas Tornado, qual é o nome dele mesmo? Colin, Colin Edwards. Colin E o Colin Edwards, é. Edwards ele vinha o ano inteiro ali classificando para quinto, sexto, né? Fazendo aquelas coisas. E aí, nessa corrida que o Rossi não podia correr e o Colin Edwards tinha que tirar pontos do Nick Hayden, pô, o cara meteu a mão na moto e fez pole position. Lembra disso? Entendeu? Então, assim, deram a moto do Rossi para o Então, Colin, né? Assim, essa coisa de ter primeiro piloto, as fábricas, as japonesas sempre botam um piloto na pista, né? Botam um conjunto na pista, né? Raramente os japoneses botaram um para brigar, né? Teve aquela fase de Lorenzo com o Rossi, né? Mas o Rossi já tava decadente, né? E o Lorenzo chegou na pressão e aí não teve muito como segurar. Mas, assim, sempre foi patente essa coisa de piloto número um, né? Com o Durham, né? Tanto é que o Durham também largou a moto, o Crivelé pegou a moto e foi campeão. O Crivelé nunca tinha andado para ser campeão. Você achou que Alex Crivelé ia ser campeão do mundo? verdade, mas isso eu acho que acontecia muito mais no passado do que agora. Porque, por exemplo, a Suzuki tinha a Miri Rins. Eu não acho que tinha primeiro piloto ali, quando eram os dois, entendeu? A própria Honda, quando era o Pedrosa e o Max entrou para ser coadjuvante do Pedrosa Sim. em 2013. Mas Ele entrou na vaga do tudo. Stoner, A Repsol fez né? a Repsol fez tudo para o Pedrosa ser campeão. Tudo, e mais um pouco, né? É, Ela vem privilegiando o Pedrosa desde o tempo do Nick Hayden, né? Nick Hayden foi campeão e Pedrosa não foi campeão. Pedrosa chegou a tirar Nick Hayden da pista, né, e tudo, mas a Repsol fez verdade. de tudo para o Pedrosa ser campeão e o Pedrosa não conseguiu ser campeão, né? Inclusive, Em é o não 2012 eu campeão. torci muito. É, Em ele, 2012, que ele estava disputando com o Lorenzo, eu torci muito, mas ele caiu sozinho, feito um o maluco. Pedrosa, inclusive, eu acho que ele é o não campeão com mais vitórias, né, da história, né? É verdade. É Ele isso. passou É isso. o Randy Mamola. Randy Mamola, acho que é o segundo não campeão com mais histórias de Randy Mamola. Randy Mamola também é outra figuraça, né? Ele tem uma coleção de vice-campeonatos aí do mundo e ele sempre com a moto certa, né? Porque às vezes o cara está com a moto errada. O Rossi foi para a Ducati, mas estava com a moto errada. Agora o Randy Mamola, ele sempre foi vice-campeão com a moto certa. A moto dele foi campeã, né? Companheiro de equipe, o cara foi campeão e ele mudava de moto. Aí ele estava na Yamaha, ia para a Honda ganhava e ele não ganhava. Aí voltava para a Yamaha ganhava e ele não ganhava. Puta que pariu. É uma dureza. Mas aí deixa eu ver o que mais que eu comentei aqui, para depois eu passo para você aqui. Ah, a KTM também foi uma surpresa, né? Ah, a Aprilia não foi bem surpresa, porque a Aprilia a gente já sabe que a Aprilia ia andar, né? Já vinha andando muito ano passado, nos testes andou bem.
Agora, a KTM vinha com um desempenho sofrível, né, cara? E o Jack Miller sentou a bota, né? Andou bem, foi uma Passei surpresa, né? vergonha, né? Eu passei vergonha porque nos treinos de sexta-feira a KTM estava mal, e aí quando falaram assim, pô, para mim a KTM é a pior moto do grid, pô. É, Agora, aquilo que eu falo, o Miller, bom, o Binder estava mal, o Binder estava com problema de pescoço realmente complicado lá. E esses caras, eles têm que estar no fino da forma física, porque esporte depende muito do físico, né? Mas o Miller, ele adora o circuito de Portimão. E você sabe que todo piloto tem aqueles circuitos que ele tem uma paixão especial, e o cara sabe exatamente quais são os atalhos que tem naquele circuito e consegue tirar o melhor na moto. Mas ele me surpreendeu na Sprint Race. E o Miller tem o problema que ele sempre teve, que ele gasta muito pneu. Sempre foi assim. E ele entrou com pneu macio na frente, foi bom no começo, que ele tinha mais aderência que os outros, mas nas últimas 4 voltas o pneu foi pro cacete e ele é. acabou chegando em quinto lugar, se não me engano. Ele hoje deu uma entrevista, hoje, dizendo que a KTM é muito menos física do que a Ducati, né? Que a Ducati ela é mais nimble, né? Traduz aí, você que está morando na Inglaterra, como é que é nimble? Ágil, né? A Nimble que é ágil, é isso mesmo. Ela é muito mais nimble do que a Ducati. É uma moto que ele chegou cansado, mais assim, mas mesmo assim ele achou a KTM muito menos física, né? Muito menos força física do que a Ducati. A Ducati deve realmente maltratar os pilotos, porque ela acelera muito e tem que frear muito, né? Então ela maltrata. Então, só vou mandar para a gente poder falar da fofoca da semana, do Mark Marques, senão fica muito. Só uma outra última coisa da Sprint Race que eu fiquei impressionado foi o seguinte: a Honda, em 2019, ela Hum, tinha um motorzão, entendeu? Que era, inclusive, conseguia botar a potência no chão melhor do que a Ducati, em 2019, tá? uhum. Depois desandou completamente. Na Sprint Race, eu fiquei impressionado que o Marx, na reta, foi ultrapassado por Ducati, Aprilia e KTM, na mesma reta. Eu Vai falei ver assim, que ela não caramba, piorou, não. Vai ver que os ele outros, está tendo que. os outros melhoraram, né, cara? Os outros melhoraram. Igual a Yamaha, quer ver? O Sim, Quartararo, sim, nessa mas corrida é agora, isso. o Quartararo chegou em oitavo, meio apagadão. Aí depois nós fomos ver os dados, ele foi, acho que 6 ou 8 segundos mais rápido do que a vitória do ano passado. E ele fez voltas mais rápidas com a M1 do que as voltas que ele fez ano passado, quando ele venceu a prova. Então, assim, a M1, por esses números, a M1 é uma moto melhor. Ela completou a prova mais rápido. Só que ano passado, um tempo 6 ou 8 segundos, não lembro, pior, deu para vencer esse ano oitavo. Né? Então, assim, de Mas repente, competição é isso, né? Tá todo mundo sempre indo mais para cima. Se você vai um degrau e os outros vão três, meu amigo, tá, então vamos liquidar a dançou. Sprint Race e passar para a corrida. Então, a Sprint Race foi aquilo, né? Mark Marques, todo mundo, até as pedrinhas sabiam que ele não tinha moto nem para ganhar, mas que com a grande vitória. Eu até escrevi, né? Assim, pode ir para casa, né? Mark Marques para a Honda Repsol, ele fez o que ele fez, largar, fazer a pole position e podia falar, estou com dor de cabeça, não vou nem correr, vou para casa. Vai para casa e está pago, tá, Seria vale, bom, né? Teria sido vale bom os para ele. 15 milhões, porque se deixar por conta de Mir, Rins e Takagami, puta que pariu, assim, é pano de chão, né? O Marcos vai e arranca simplesmente a pole position. E sabe que pole position é sempre notícia, né? A notícia numa corrida é o pole position, o vencedor do ano passado, o campeão, né? Quem mais que é notícia? O campeão, a melhor volta, talvez, mas certamente Vencedor da última corrida. o vencedor da última corrida, o campeão, o pole position, e ele meteu logo o pole position, né? Assim, podia ir embora para casa, falar, estou com dor de cabeça, não quero correr não. Tá bom, já vale 15 milhões, mas a gente sabia que ele não ia vencer, né? O Banhaia está se revelando, ele amadureceu muito, o Banhaia, né? Inclusive me surpreendeu, Sem né? dúvida. Tá muito mais confiante. Está muito confiante, está sério, a Ducati, ele conseguiu implantar lá implantar uma política da Ducati fazer as coisas para ele, né? Ele falou: essa moto foi feita para mim, né? A 23 ele Uhum. também falou isso, essa moto foi feita para mim.
né? Tudo que ele pediu, eles fizeram, não dividiram, né? Na outra moto, o Zarco deu pitaco, todo mundo deu pitaco. Esse ano eles fizeram a moto para mim. E ele venceu com muita tranquilidade. Você desconfia, né? Você acha que Aquele vacilo do Martin, porque quando eles entram na última volta, o Martin tem 3 décimos de segundo na frente do Bagnaia. E ele deu uma vacilada na curva 5 ali, ele abriu o espaço. O Bagnaia não teve trabalho nenhum, passou tranquilo, entendeu? isso aí Agora, para coloca na tua lista aí de desconfianças. na minha lista de desconfiança, mas na mesma volta, o Miguelito, que vinha ali no pódio, na curva 8 também abriu e perdeu 4 posições, entendeu? Ah, foi aquela passada que o Mark passou dois, né? Não, 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 não. Aí isso foi antes. O Marques antes tinha passado ele e o Miller, né? Isso. Mas o Miguel tinha conseguido recuperar a terceira posição. Quando começou a última volta, estava em terceiro. E quando chegou na curva 8, ele também espalhou feio. Tanto que passaram por ele o Marques, Miller, passou o Miller. Miller, passou o Vinhales e passou o Alex Pagaró, É. entendeu? O E Miguelito aí, vacilou. Mas foi uma boa corrida. A Ducati realmente comprovou, né, os testes, a moto andou tranquila, né? O Bagnaia, ele anda limpo também, né? Tem uma coisa de manteiguita de Lorenzo, né? Ele anda na manteiga, né? Ele não parece se esforçar na moto, não pula para lá e para cá. Ele parece estar sempre uno com a moto. Então, é bonito o Peco. Eu progressivamente eu vou gostando. Eu sou meio viúva do Dovi, né? Eu gostava muito, gosto muito. mas eu acho que ele lembra o Dovi. Ele está começando a lembrar o Dovi. Porque o Dovi também era esse piloto bem que não Cerebral, maltratava né? a moto. Cerebral. Eu gosto muito do Dovi. Então, até eu tenho meio antipatia com todos os pilotos depois, porque eu sou viúva de Dovi. Mas o Bagnaia, ele está progressivamente, eu estou gostando mais dele. Aí depois, deixa eu passar aqui para ver o que a gente vai comentar aqui depois disso, né? Depois disso, eu escrevi. Aí depois veio o meu comentário sobre a corrida. Deixa eu ver o que eu falei aqui durante a corrida. Ah, Bastianini levou aquela porrada, né? Que você aí tá puto também, porque querem a cabeça do Marx, que a gente vai falar, mas e não falam nada do Marini, né? Que também Que para tirou. mim, para mim o que acontece é que a Dorna ela não criou um processo claro de punição. Porque, por exemplo, o Mir foi punido porque deu um chega para lá no Quartararo. Nem derrubou o Quartararo. Foi mesmo mais ou menos como o Quartararo fez com o Alex Pagaró na Holanda o ano passado. Ele deu um chega para lá e ele tomou uma punição de uma volta longa, mas é que tá, uma volta longa na sprint race, ela é muito mais penosa para o piloto do que uma volta longa na corrida normal, entendeu? Porque na sprint race você tem menos tempo para recuperar o tempo que você perde na volta longa. Então, na minha opinião, eu acho que punições na sprint race deviam ser pagas na próxima sprint race, entendeu? E punições na corrida deviam ser pagas na corrida. Mas isso não está claro, o regulamento não está muito claro. E o regulamento também está muito dependente da opinião de quem olha. Pô. O que o Marini fez com o Bastianini foi criminoso, cara. Foi muito pior do que o Mir fez com o Quartararo. O Bastianini voou longe, quebrou o ombro, vai ficar não sei quanto tempo no estaleiro, e o cara não recebeu passou a mão na cabeça dele, você, não, Marini, você é um bom menino, irmãozinho do Rossi, Eu não muito acho legal. nada criminoso, né? Assim, primeiro Não, que não eu é acho que. criminoso, eu estou falando o seguinte, é que tem 2 pesos, 2 medidas, Ah, não, cara. isso tem, né? Isso tem. Não, mas o que eu acho é o seguinte, assim, primeiro, número um, né? As pessoas não têm noção. Eu próprio não tinha noção da velocidade que esses caras andam, né? Não tinha a menor noção. Só ao vivo, só olhando. Me lembro que nós fizemos corrida aqui no Rio de Janeiro todos os anos e tinha a hora exata que os pilotos iam passar pela primeira vez. Que a gente começava o trabalho muito antes, a preparar o autódromo e tudo, mas assim, a moto na pista tinha um horário preciso. As motos vão entrar no dia tal, na hora
tal, né? Então, nesse horário, todos nós íamos para o paredão do boxe para poder ver a moto passando, porque era sempre, ano após ano, era muito impressionante essas motos andando, né? A aceleração delas, né? Ele saía dos boxes, quando fazia vitória e os caras aceleravam da vitória, cara, é assustador a velocidade com que os caras aceleram essas motos. A capacidade de aceleração dessas motos de MotoGP é assustadora. Assim, acelera demais, é muito rápido, é muito difícil, né? Por isso que é tão difícil chegar no MotoGP, chegar no topo. O cara, para andar nessa moto, né, tem que ser realmente muito bom e qualquer coisa dá merda. Qualquer coisa, qualquer vacilo, qualquer coisa porque essas motos são muito rápidas. Então, assim, o Marques ele foi criminoso, esse não podia ter errado. Como não podia ter errado, cara? É tão fácil errar é tão fácil errar, né? É incrível como é que eles erram um pouco. Eu acho incrível como que tem pouca tem pouco erro, né? Eu não sei eu nem sei se estou falando bobagem, se tem que pegar números e ver quantos tombos tem para ver se a proporção de erro, se tem muito erro, mas assim, para a dificuldade e velocidade que essas motos têm, eu acho um assombro, entendeu? Eu acho um assombro. Então, assim, eu acho que o Marini ele não quis matar ninguém, nem quis. Eu acho Não, que não, nem o Marx, nem o Marx. vamos Eu tô começar a fazendo botar uma lenha na piada. fogueira agora. Quem É. quis fazer, quem assim, de fato quis tirar da prova foi o Valentino Rossi dando coice no Mark Marques naquela corrida fatídica, né? Ali não teve erro, ali o cara Tem gente que jura que não teve coisa. foi dando um coice. Agora, pô, agora nessa corrida agora, o Mark Marques errou, né? Porque ele estava num limite ali, assim, ele mais do que os outros, né? A moto difícil, ele andando, ele errou, perdeu a freada, sei lá, escorregou a manete, pensou um segundo, mas ele errou, caiu, quebrou a mão. E a pessoa fala, ele foi sujo, é sujo com quem? Ele tirou quem? O que ele ganha com isso, quebrando a mão, caindo na Ele prova? errou, ele admite o erro, ele admite o erro, ele fala que toparia qualquer punição, entendeu? Ele foi o que mais que se puniu, pô, porque não existe punição pior do que você ficar zerado, não só na prova, mas também nas outras, na próxima, nas duas provas. Fala assim, não, mas agora vai ter, ele não vai pagar a volta rápida. Ele não vai competir, ele vai zerar na sprint race e na race, cara. Isso, que é punição maior do que essa. A gente está falando, cara, a gente gosta tanto desse assunto, esse assunto é tão rico, né? E graças a Deus a gente tem tanta coisa para falar que me avisou aqui que só tem mais 10 minutos. Então a gente tá muito tempo já falando como é que voa o tempo, né? Então, para não quebrar em duas, acho que o nosso primeiro vídeo ele vai ficar incompleto. Se a gente for falar tudo que tem para falar, é 2 horas A falando e gente ninguém vai conseguir ainda assistir. temos 9 minutos, ainda temos 9 minutos para falar sobre isso, que é o seguinte: É, é, existem alguns pilotos que os outros pilotos adoram odiar, entendeu? sim. É, e quando os caras querem, tem piloto que para aparecer ele gosta de jogar lenha na fogueira. E se você for ver, são sempre os mesmos. Alex Espargaró na ponta Menina de chorona, lança. como diria O Alex Espargaró Didi Antônio, o é, Didi Antônio chamou de menina chorona. é. Mas não só. O Bezek, por exemplo, caiu na sprint race, segundo o Bezek, porque o Alex Espargaró, quando passou, deu-lhe uma porrada, Hum. entendeu? Assim como o Martin deu uma porrada no Marx na primeira volta, na mesma curva 3. Tanto que a repórterzinha idiotinha, que botaram uma repórter idiotinha na Dorna para fazer pergunta para piloto, para gerar envolvimento, e aí teve duas Engajamento, lances dela engajamento, com engajamento. engajamento. Uma, ela na entrevista, depois da sprint race para o Miguel, falou assim: Mas, Miguel, foi chato perder o pódio e chegar em oitavo? Ele, não, mas amanhã a gente vai melhorar a moto, vai correr. Pô, você ia pegar o pódio na frente da sua torcida, não foi chato isso? Ainda perguntou a terceira vez, eu estava vendo a hora que o cara fechou a cara, eu pensei que ele ia mandar ela para aquele lugar. É, A mesma coisa, repórter, de maneira geral, é assim, cara.
Não, mas aquele antes, mas repórter até chega o assim, ano chega para o passado, amigo no enterro e pergunta: e aí, é triste perder um amigo? Já viu? Esse é um clássico, né? É triste perder um amigo? mas Não. mas até o ano passado as perguntas eram mais profissionais, cara. Quem fazia as perguntas era o cara que está comentando hoje. A outra coisa foi quando ela chegou pro Martim e falou: "Ah, você acha que a batida que o Marx deu em você foi para descontar a porrada que você deu nele na primeira volta?" Porra, é uma pergunta de imbecil, né. Agora, o Martim, depois, a moto dele, se você vê os tempos de volta dele, estavam normais, cara, e ele caiu sozinho. Só que o Zarco conseguiu chegar em quarto. Aí tem sempre aquela, aí o cara quer desviar a atenção porque fica puto. Quando acabou a prova e o Alex Espargaró entrou no box da Aprilia, as câmeras foram, o cara estava fumegando, dando chilique, Ah, dando porque levou esporro nos couro do mecânicos. Maverick, pô. Levou couro Hã? do Maverick. Porque, porra, ele perdeu, ele tomou na sprint race, ele e o Maverick ficaram se esfregando lá o tempo inteiro e ele chegou atrás do Maverick. Já foi a primeira. Uhum. E na corrida, o Maverick chegou em segundo lá na frente, o cara chegou lá para trás em Não, e o oitavo, sei Miguel lá, por fazendo aí. eles passar vergonha, né? Miguelito fazendo eles passar vergonha com a moto velha Também, pô. andando, né? Agora, aí o cara pega isso, você dá, vamos desviar, vamos criar polêmica. E a dona, ela tá numa mentalidade que é o seguinte: quanto mais polêmica tiver, melhor, mais gente vai falar sobre. Falem mal, mas falem de mim, Sim. falem É, do o que importa hoje em MotoGP. dia é a quantidade. A gente vive um mundo de quantidades, não um mundo de qualidades, né? Agora, o que importa hoje em dia é a quantidade de engajamento, de repercussão que essa coisa tem. Só vem isso, não vem mais nada. Se o conteúdo é ruim, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Se eu faço uma matéria, escrevo uma matéria inspirada, se você escreve uma matéria inspirada, e consegue, sei lá, 5 mil views, mas se botar um macaco pulando na moto, o macaco der 50 mil views, fica o macaco e você que se exploda. Porque no mundo de quantidades, o que importa é a quantidade de views, e não a qualidade do que está se vendo. Então, se a Dorna está com esse pensamento de engajamento e de fazer esse tipo de coisa, assim, vai vencer. Se esse tipo de polêmica, né, e essas pessoas que polemizam, né, que adoram xingar o Mark Marques, criminoso, tem que ser banido das corridas, temos que acabar com o Mark Marques, não sei o quê, são aquelas viúvas do Valentino Rossi até hoje aí chiando, né? Se isso der polêmica, se isso der, ele não tenha dúvida que nesse mundo de quantidades, eles vão impulsionar isso para dar, para dar link, né? Para a coisa movimentar. Eu acho triste, mas enfim. Vamos ver, você É, você acha que, você acha que o julgamento ficou para depois, né? Mas chegaram a cogitar do Mark Marques, então, ir para a Argentina, subir na moto, dar 2 voltas, cumprir a volta. Ia ser engraçado, né? Cumprir a volta, sair, recolher a mas o moto, negócio é parar. o seguinte, o problema, eu falo, é que nem a final da Fórmula 1 de 2021, entendeu? O cara tem uma posição. Baseado nessa posição, a equipe toma uma decisão. Sim, Aí, depois que a equipe toma uma decisão, em troca os reta. caras mudam a decisão, entendeu? Isso para mim não é justo. Eu acho o seguinte: o cara falou, essa punição é para ser cumprida na Argentina. Pô, aí o cara, beleza. Aí eu não vou correr na Argentina. O que é pior do que a punição, porque ele vai zerar 2 corridas, cara. Ele vai deixar de disputar pontos. Mas aí ninguém fala: "Não, não, mas então tem que cumprir em Austin". E eles estão loucos para fazer ele cumprir alguma coisa em Austin, meu amigo, porque em Austin, com uma PCX 125, Ele ganha. ele consegue ainda chegar no pódio, entendeu. É E aí verdade. é o que o pessoal quer ferrar ele em Austin de qualquer maneira, entendeu. Então, Agora, Adezinho, se eu ó, se infelizmente, eu só eu acho o seguinte, só para hum, só pra concluir em conclui Argentina. aí. Eu Tem não três acho que o minutos. Alex Espargaró vai ganhar de novo. Não acho. Eu acho que ele teve um momento excepcional no ano passado, na Argentina, que ele conseguiu acertar a moto melhor do que os outros. Os treinos foram meio bagunçados. Agora, eu acho que o Banhaia vai ganhar de novo, cara. A Não, o minha Bahia é o aposta é grande nele. favorito. É o grande favorito para todas as provas agora. Não tem ninguém. Eu não estou vendo ninguém. E da maneira que a Ducati acertou as coisas agora, a Ducati acertou e o próprio Bagnaia teve talento e personalidade para se impor na equipe da maneira.
como se impôs, né? E a Ducati andou tomando umas lambadas também aí, né? No Superbike, né? Essa empáfia dela, ela andou pagando, né? Ela está aprendendo, ela está aos pouquinhos, ela continua sendo a Ducati, mas ela está aprendendo. Então, ela está apoiando muito o Peco está fazendo por onde merecer, e do jeito que a moto está, do jeito que o Peco está, ele é favorito para vencer a maioria das provas, né? Assim, não tem para ninguém, né? Ele tá com uma sobra. Você vê que nas largadas ele largou bem, mas não se meteu naquelas pancadarias que tiveram e ficou ali a cavaleira. Na primeira oportunidade ele foi e passou. Você me diz, você acha que as outras Ducatis têm ordem de sair da frente dele, então ele fica mais tranquilo ainda, né? Essas Ducatis não contam que elas vão errar na última curva para eu passar. Então, assim, eu acho também que o Peco vai nadar de braçada na Argentina também. Então é isso, cara. Só, não quero, para a gente não encerrar correndo, para não cortar a nossa ligação, vamos agradecer aí os nossos Sim, ouvintes. Vamos ver se esse comentem, vídeo vai ter. xinguem a gente. Nós É, queremos ser cancelados. Ser é, cancelados hoje em dia é status. é status. Vamos ver se esse vídeo vai ter boa. Eu vou botar ele lá no nosso YouTube, no nosso site. Vamos ver se as pessoas vão ver, se vão comentar, se vai ter interação, se vai ter engajamento. Engajamento. E a gente vai afinando, arrumando uma maneira melhor de apresentar ele, porque dois matraca-tricas como eu e você, dois tagarelas com a experiência que a gente tem, se a gente for ficar falando, a gente vai ficar falando aqui horas. Horas. Não é legal, Beleza. não é legal, tá? Então Abraço. vamos pensar nisso e vamos ver se a gente melhora esse formato, mas fica esse aqui como sendo o primeirão. Valeu, galera. Abração. Namastê para todo mundo. Tchau. Tchau.